Senhoras e senhores, muitas informações do Fluminense nesse vídeo. John Arias desejado por toda a Europa. Vou trazer essa notícia que vem do exterior. Também Fluminense informa mais uma lesão, gente. Ninguém aguenta mais. Tem que jogar um sal grosso lá no CT do Fluminense. E também falamos de lesão nova, mas tem jogadores que estão próximos de retornar aos trabalhos com o grupo do Fluminense. Então serão essas informações. Deixe o seu like, ative as notificações. Sem enrolação, bora para as informações do Flusão, porque esse vídeo promete. Vambora! Vamos começar aqui falando de Thiago Santos. Começou muito bem a temporada, em alta com a torcida, campeão da Recopa Sul-Americana. A torcida fez música para ele, né? Exaltou muitas atuações de início de temporada do Thiago Santos. Só que no último jogo ele ficou no banco na vitória do Fluminense sobre o Colo-Colo. E o Fluminense informa, pessoal, que o Thiago sentiu dores na coxa esquerda durante o treino da última quarta. Após a realização de exames, foi detectada uma lesão muscular. O atleta já iniciou tratamento no CT Carlos Castilho. Então é mais um desfalque do Fluminense para o confronto contra o Bragantino. E a lista é muito grande. A gente já tá sem Marlon, Gabriel Pires, Lelê. Lembra do Lelê? Ontem eu trouxe essa informação. Talvez não jogue nem mais essa temporada. E tem o Keno, e tem o Manuel, e tem o Renato Augusto também de fora por essa partida contra o Bragantino. Então são muitos desfalques do Fluminense, um número elevadíssimo de lesões na temporada 2024. Acho que com certeza já superou a temporada 2023. 2023 alguns jogadores tiveram alguns problemas, mas era muito mais esporádico, principalmente se tratando de titulares. Essa temporada, realmente, esses 4 meses de abril aí, o DM sempre com muita gente à disposição lá da galera médica. Então, o Thiago Santos é um jogador que talvez poderia ser titular contra o Bragantino, e a gente já não vai ter. Será que a gente vai ver o Martinelli de volta à zaga, junto com o Felipe Melo? Porque tem a informação que seria para situações específicas, mas sem o Thiago Santos. Tem lá a opção do Felipe Andrade, tem a opção do Antônio Carlos, só que o Fernando Diniz, ele não costuma utilizar essas opções primeiro, né? Colocou o Felipe Andrade durante a partida, o Antônio Carlos também no final contra o Colo-Colo, mas o Fernando Diniz, ele primeiro pensa no ataque para depois pensar na defesa. Mas tá aí essa informação, gente. Mais uma lesão no Fluminense, preocupante. A gente ainda tá em abril, agora focando realmente nessa questão das lesões. Algo precisa ser feito, né? Tem que ser. O que tá acontecendo para tantas lesões musculares? Panturrilha também. Joelho eu nem falo tanto, porque joelho geralmente é impacto, né? Mas as lesões nas articulações também é por uma repetição, costumam também ter uma questão de repetição excessiva. O que está acontecendo que essa temporada os números de lesões aumentaram no Fluminense? Você acha que o Fluminense precisa detectar isso, precisa apurar, porque a sequência da temporada é pesada, começando o Brasileirão, Libertadores afunilando a fase de grupos, e já teremos a Copa do Brasil também. Deixa a sua opinião aí sobre a lesão do Thiago Santos. Para vocês, ele é titular? É reserva? Vai fazer falta? Não vai fazer falta? Deixa o seu comentário aí, torcedor tricolor, porque é sempre muito importante. Falei anteriormente de jogador entrando no DM, mas o Fluminense tem um trio perto de retorno. Após recuperar Paulo Henrique Ganso e Germancano, o Fluminense está muito próximo de contar com o retorno de outros 3 jogadores que, a nível de elenco, gente, são bastante importantes. Eles já iniciaram a transição para os trabalhos com o restante do grupo. São eles, o Renato Augusto, o Manuel e o Keno. O Manuel e o Keno tiveram problemas no tornozelo e o Renato Augusto foi um problema na panturrilha. Eles devem voltar às atividades normalmente nos próximos dias com o grupo, mas ainda não estarão à disposição para o jogo desse sábado contra o Bragantino. Então, gente, o Fluminense ainda terá muitos desfalques.
né, nessa partida contra o Bragantino. Tem a volta do John Kennedy, tem a volta do Diogo Barbosa, que dá uma encorpada ali no banco de reserva, nas opções para segundo tempo. Marcelo fez 90 minutos contra o Colo-Colo e talvez, né, parando para pensar assim, Marcelo pode até ser poupado para a partida contra o Bragantino, né, que ele começa como titular contra o Alianza, 90 minutos contra o Colo-Colo, talvez o Fernando Diniz possa colocar o Diogo Barbosa, que ficou suspenso aí nessas 2 partidas da Libertadores, para ganhar um ritmo e dar um respiro para o Marcelo. O Manuel é um cara que volta a jogar naquela partida contra o Flamengo, né, no segundo jogo da semifinal. Ele até mostrou uma certa qualidade, a torcida, né, gostou da atuação do Manuel e a gente voltou, né, porque a gente tinha dúvidas no Manuel. Eu ainda tenho, né, pelo fato dele ter ficado mais de um ano fora. E o Keno é um jogador que talvez, gente, o Keno ele lesionou e ele era titular, né? Eu não sei não se o Keno volta como titular do Fluminense, muito tempo parado, e o Marquinhos voando ali, entrou no lugar dele e parece que assumiu a titularidade, principalmente pelas partidas da Copa Libertadores. Então é importante, né? O Fluminense tem um elenco de qualidade, tem um elenco de bons nomes, de bons jogadores, tudo bem. E aí a gente vai debater aqui, será que esses jogadores hoje estão mais com nome do que rendendo mesmo o futebol que já jogaram? A gente precisa ver, o Renato Augusto ainda não mostrou a que veio, o Keno está muito mal na temporada, mas são jogadores que, melhorando tecnicamente, vão agregar e vão ajudar demais o nosso Fluminense, o nosso tricolor. Deixa a opinião de vocês aí. Renato Augusto tá gostando dele nessa temporada? O Manuel, você espera que ele seja titular nessa volta, nessa recuperação dele? E o Keno, vocês voltariam com ele no time titular ou deixariam o Marquinhos? Deixe seu comentário, torcedor tricolor. Ó, agora eu quero mandar um abraço pra galera que tá sempre acompanhando os nossos vídeos por aqui. Um abraço pro Josinho de Niterói, Rio de Janeiro, pro Luiz Amorim de Belo Horizonte, pro Damata de Petrópolis, pro José de Angra dos Reis, aqui no Rio de Janeiro, pro José Roberto de Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, e também Marcos de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Valeu demais, galera. Deixa o seu like, ative as notificações, comenta aí da onde que tá assistindo a Central Fluminense, que a gente vai mandar um abraço pra você. Central Fluminense sempre dando uma moral pra nossa audiência. Agora, notícia importante sobre John Arias, gente. É uma notícia que dói pro torcedor tricolor. Vou trazer agora. Vamos lá, então, falar do John Arias. Informação que a Central Fluminense republicou, né, no nosso Twitter, né, deixa eu ver aqui o nome do jornalista certinho, é o Christian Martin, é isso, Christian Martin, trazendo uma informação importante sobre interesse de clubes europeus em John Arias. Eu tô com um videozinho dele aqui para colocar na tela. Tem cerca de 2 minutos, ouça atentamente, depois eu vou resumir traducidamente, também traduzindo o que falou o jornalista. Como siempre, un saludo cordial a toda la gente que nos sigue en el futbolero. Vamos a hablar del potencial futuro de John Arias aquí en Europa. El atacante cafetero con un gran presente en Fluminense, de hecho tiene contrato hasta el 2026, es buscado por varios clubes en Europa, muchos en Inglaterra, algunos en el continente, dicho así como se dice en el Reino Unido, acá Europa, en el continente europeo. Muy buena impresión dejó el delantero cafetero en los amistosos con la selección de Colombia en Europa. Néstor Lorenzo, los halagos que todavía retumban, por supuesto, considerado pieza clave de los planes del entrenador argentino de cara a la Copa América, con jugadores de experiencia compartiendo y realmente nutriéndose dentro y fuera de la cancha, jugadores como Rafael Santos Borré, como Juanfer Quintero, como el mismo James, Yasser Asprilla, muy buen futuro para el joven delantero, 26 años, tampoco tan joven, pero un hombre que ya tiene una cierta experiencia y que ha brillado en Fluminense, lo ha hecho a nivel continental, a nivel internacional,
ha tenido implicancia ya a nivel europeo y aparece el Atlético de Madrid como uno de los interesados. El Cholo Simeone lo tiene en carpeta, entendemos, como interesado por el momento. No hay oferta, sí parece que la hubo del Sevilla, como dijo su representante en algún momento, pero junto con John Locumí, con el muy buen defensor central colombiano, con gran presente en el Bologna, John Arias podría terminar en el equipo colchonero en Madrid. Con un valor, entendemos, de entre 15 y 17 millones de euros, el hombre que salía ya de Patriotas en Boyacá, con paso por América de Cali, Independiente de Santa Fe, y que ya renovó con el Fluminense, pero pues, como siempre los cariocas dispuestos a escuchar ofertas. Atención, porque ya habíamos reportado aquí en El Futbolero e insistimos en el interés de varios clubes de la Premier League: el West Ham United, el Burnley, Wolverhampton, Crystal Palace, donde potencialmente podría estar juntándose con Jefferson Lerma, con su compatriota, y atención, de las Islas Británicas, pero no de la Premier League de Inglaterra, un poco más al norte, en Escocia, el Rangers seria uno de los interessados também. Tá aí então o que falou o jornalista. Para resumir aqui o que ele disse, ele diz que o Atlético de Madrid, o West Ham, Burnley, o Wolverhampton e o Crystal Palace são times interessados no John Arias. Ele falou também sobre o Rangers da Escócia, valores estariam entre 15 a 17 milhões de euros e o Fluminense estaria disposto a ouvir propostas. Ele elogia o John Arias, fala que é um jogador muito importante na seleção colombiana e que o técnico Néstor, esqueci o sobrenome lá do técnico da Colômbia, eu sei que é Néstor o primeiro nome dele. Ele conta muito com o John Arias para a Copa América, enfim. É um jogador que, apesar de ter 26 anos, tem uma experiência grande já internacional com a seleção e com o Fluminense, né, com as conquistas aqui no continente. E a gente sempre tem essa dor de cabeça toda a janela, gente. O John Arias, ele recusa o futebol russo 2 vezes, a gente lembra muito bem. Chegaram propostas, estão chegando interesses, e cada vez mais o John Arias ele ganha as atenções pelo seu protagonismo da seleção colombiana. É um cara que na última data FIFA brilhou contra a Espanha, brilhou lá contra a Romênia também. É um cara que está muito em alta e está nos holofotes. Ele já deixou claro que quer jogar no futebol europeu, e o torcedor tricolor que lute, né? Porque a gente pode perder o John Arias, que é o melhor jogador hoje do Fluminense. O André também é uma possibilidade de sair também. Possibilidade não, eu diria até que o André é mais certo de sair que o Arias. Mas pelo que o Arias se tornou um jogador importante para o seu país, para a seleção colombiana, que provavelmente estará na próxima Copa e vem forte para ganhar a Copa América, o Fluminense ele vai ter que fazer alguma coisa para segurar esse jogador. Não sei o que o Fluminense tem que fazer, mas dentro do que o clube pode, eu acho que o Fluminense tem que fazer esse esforço sim pelo John Arias, porque, gente, eu não enxergo o Fluminense brilhando sem o Arias e o André, não. Sendo bem sincero, a gente não vai encontrar outro John Arias no meio do ano, não. A não ser que venha um jogador muito diferente, muito extra classe para suprir. Só que, pô, é muito melhor você trazer um outro craque para vir jogar com o Arias, né? Deixar o time mais forte. Não ter essa condição, se um sair, tiver que trazer. E eu acho que o Fluminense não traz um jogador do nível de John Arias se ele sair, pelo menos por enquanto, nessa janela ou nesse ano, a gente pode dizer assim. Então, preocupante essas informações. É um jornalista que presta serviço para algumas emissoras, tem quase 600 mil seguidores no Twitter, né? É um cara que faz um trabalho legal, né, no seu trabalho aí, na sua prestação de serviço. Então tá aí essas informações. Fala sobre o John Arias aí, torcedor tricolor, comente, clubes interessados. E aí o Atlético de Madrid já é um clube de primeira prateleira de Europa, né? Tem os clubes ali da Premier League, aí você pode falar, é time médio da Premier League, mas já é coisa pra caramba. Mas o Atlético de Madrid, gente, é a primeira prateleira da Europa. É um time que realmente o jogador balançaria e muito pra ir. Então vamos ver como que vai ficar essa situação do John Arias. A gente espera que tenha um desfecho positivo. O John Arias ainda fique por muito tempo com a camisa do Fluminense. Muito obrigado, deixe seu like, ative as notificações, comenta aí sobre todas essas informações. Valeu, galera!